E o podcast CBN Maringá desta semana está no ar. Nosso assunto hoje é branding, design, marca e o nosso convidado é Alexandre Nami, que é diretor de criação e fundador da Brandigno. Olá, seja muito bem-vindo. Olá, Letícia. Alexandre, quando a gente fala de branding, do que a gente está falando? O que é esse conceito? Bom, o branding ele envolve tudo que está relacionado com a marca. A gente tem vários termos que as pessoas conhecem, design, o marketing, são todos elementos, são todas áreas que elas estão, de certo modo, direto e indiretamente relacionadas com o branding, né? Então, tudo que a gente escuta, vê ou sente numa marca tem a ver com o branding dela, né? Qual que é a importância disso para uma empresa? O branding, na verdade, ele são todos os canais de contato, todos os canais ali de conexão entre marca e cliente, marca e público. Então, na verdade, a gente sempre diz que ele deveria ser o primeiro elemento a ser pensado por uma marca. Você está construindo uma marca, então você primeiro pensa em construir as bases de branding dele, para depois pensar ali no projeto arquitetônico, pensar na propaganda, que é diferente, né? Na publicidade, na parte ali de você divulgar essa marca, né? De você fazer ela ter frequência ali de exposição, de comunicação. Então você antes precisa ter uma estrutura de branding muito bem definida, muito bem construída, para você saber o que você está falando, onde você vai falar e como você vai falar. E como construir uma boa estrutura de branding? Lá na Brandigno, a gente sempre cita os nossos três pilares: estratégia, design e presença. Por que que esses pilares são, a gente considera como vitais? Primeiro, você tem que olhar para a parte estratégica. Você tem que pensar não só na marca, o que ela quer ser, como ela quer ser vista, ser falada, mas também o que ela precisa, né? Como ela precisa ser apresentada para o público. Então, a gente tem um olhar muito estratégico mesmo para todas essas construções de elementos de marca. Depois a gente tem o design, que é a forma como a gente mostra essa estratégia, né? Como essa marca vai aparecer para o público, como ela vai soar para o público. E depois tem a parte da presença, que é como isso vai se materializar. Porque não adianta você ter uma estratégia bem definida, um design muito bonito, muito bacana, muito bem alinhado, só que isso não ser bem implementado, né? Essa marca ela não está nos canais corretos, ela não está com a presença é, em massa, com a presença que ela precisa tá para ser exposta para o público com que ela quer falar. Isso vale para todo tipo de produto ou serviço? Como que funciona? Para todo tipo de produto e serviço. A gente. Eu dei eu dei semana passada um workshop que fala. Era se eu fosse uma marca. E é muito legal porque ele convida a pessoa a se imaginar como uma marca. Então isso também tem muito a ver com o branding pessoal. Às vezes as pessoas acham, mas isso só vale para um produto, né? Para uma água, para uma garrafa, para um chocolate. Só que, além dos serviços, as pessoas também têm uma construção de branding. Algumas pessoas têm uma construção de branding muito forte. Né? Pessoas ali que a gente convive ali no nosso cotidiano, a gente assiste elas nas plataformas, a gente consome conteúdo delas e sem perceber são esses elementos de branding que fazem a imagem delas ficarem na nossa cabeça e a gente lembrar de determinada pessoa, de determinado cantor ou determinado chefe de cozinha, por essas características serem muito bem construídas e alinhadas, né? Muitas vezes a gente nem percebe e está consumindo. Na maioria das vezes. E esse é uma das características do branding bem construído, quando você consome ele de forma orgânica, sem perceber que você está consumindo, está lembrando e tá se conectando com ele. E na sua avaliação, qual que foram as principais mudanças nos últimos anos em relação ao branding? É impossível falar hoje de branding sem falar de redes sociais, né, de internet, e agora com a explosão da IA, né, inteligência artificial. Então, a gente vem enfrentando muita mudança em termos de velocidade. Hoje já não é mais um diferencial, e isso eu acredito que vai, com o passar dos tempos, ficar cada vez mais latente.
não é mais um diferencial você ter um projeto de branding bem construído, todos os pontos de contato bem alinhados, uma marca bacana, uma marca que se diferencia. Hoje, o diferencial, ao meu ver, está muito mais na velocidade com que você consegue expressar isso e que você consegue colocar suas estratégias em prática. E com isso, redes sociais e inteligência artificial estão vindo como ferramentas extremamente poderosas para quem está conseguindo absorver e entender como utilizar essas ferramentas, né? E como tem sido a sua avaliação em relação à inteligência artificial? Como que isso se aplica no branding? Tem muito profissional que a gente escuta falando, mas eu tô com medo da IA, a IA vai me substituir. E na verdade eu vi uma frase, uma citação muito interessante, foi do próprio Sam Altman, CEO da OpenAI. Ele disse que, na verdade, quem vai ser substituído, ou a profissão que for substituída, na verdade é porque ela já, de fato, estava irrelevante, ou o profissional estava irrelevante. Né? Se você souber utilizar essas ferramentas como aceleradores da velocidade do seu trabalho e da qualidade do seu trabalho, quem já era um bom profissional, ou quem tinha as profissões que já eram relevantes, eles vão se impulsionar cada vez mais. E é isso que a gente vem também aplicando lá na Brandigno. Hoje a gente já trabalha com uma suite enorme de ferramentas. Cada tipo de trabalho tem seu fluxo, tem seu processo. E a gente vem entendendo isso a cada dia, a cada semana, porque cada semana tem algo novo. Né? Fica até difícil de acompanhar, mas a gente procura se atualizar constantemente e aplicar, né? Iterar isso diariamente para que a gente consiga estar na vanguarda e estar antecipando quais serão as próximas grandes coisas, né? E quando eu penso em IA também, em relação às profissões, os profissionais ainda precisam ter muito feeling para trabalhar, e principalmente quando a gente fala de marketing, branding, porque você precisa entender bem o negócio, né? Perfeito, Letícia. Esse é um dos principais pontos que eu acredito que ela não vem para substituir, sim para somar. O principal ativo, eu creio que ele vai continuar sendo por muito tempo, e eu acredito que ele não vai ser substituído, é a cabeça da pessoa. É o intelectual, o intelecto humano. Né? É quem está ali por trás da IA, quem sabe aplicar isso, quem sabe direcionar os esforços dessas ferramentas e a alma por trás de cada projeto. Né? Então isso eu creio que a máquina ela nunca vai nos substituir. Né? Ela vai só ajudar a amplificar e impulsionar isso. E a Brandigno recebeu alguns prêmios nacionais em alguns projetos. Fala um pouquinho pra gente desses prêmios. Esse ano a gente conquistou 2 troféus no Abre, que é a principal premiação de embalagens aqui do Brasil. É uma premiação que é muito bacana, assim, porque ela atesta a qualidade do nosso trabalho e ela mostra como o design e o branding eles podem ser inclusivos. Tem muito empresário que fala, mas minha empresa é pequena, minha empresa está começando, ou eu não tenho esse volume nem de produção, nem de mídia. Sendo que isso não tem nada a ver. Né? Mais uma vez o que a gente está dizendo, o que importa é a cabeça ali que está por trás, é a estratégia para conseguir fazer chegar onde os grandes estão. Né? Então, para você ter uma ideia nessa premiação, essas 2 marcas que a gente conquistou os troféus, elas ganharam ao lado de Natura, Doritos, Dove, marcas de Balduco, né, de expressão nacional, que tem muito mais volume de mídia, né, de verba para aplicação nos projetos. E a gente ganhou com uma marca do interior de São Paulo, de Pindamonhangaba, é uma marca de incensos, e outra que é daqui de Maringá, um acendedores de churrasco, de churrasqueira. Então, que estão hoje, que conseguiram ficar ao lado dessas marcas numa premiação, né? E isso traz efeitos colaterais de impulsionamento de vendas, de visibilidade, né, em veículos, em canais. Então, é muito bacana conseguir levar essas marcas nesse sentido. Bacana. Fala um pouquinho pra gente desses projetos, o que vocês desenvolveram? No caso de Nirvana, é uma marca de incensos que veio com um diferencial muito bacana. Quando eles nos procuraram, eles pediram para que a gente tornasse a marca mais democrática, mais acessível. Que ela não fosse só uma marca para adeptos de yoga ou de práticas relacionadas aos incensos, que a gente geralmente vê nessa tribo, né? Quem consome o incenso. Então a gente traçou uma estratégia para que esses incensos
eles tivessem uma característica ali de souvenir, né? De um produto que você... o cara que consome, o frequentador de academia, o cara que está no aeroporto, que quer levar um presente diferente, que no dia a dia esse produto vai estar inserido no cotidiano das pessoas. E a gente conseguiu, de fato, traduzir isso tanto nas vendas, eles estão tendo resultados bem legais, já em pouco tempo de implementação, e na premiação, né, que a embalagem foi reconhecida ao lado dessas grandes que eu comentei. E a outra marca foi o Jacendeu, né, o de acendedores de churrasco, que é uma marca muito legal a proposta, que ela é feita com o excedente dos insumos de outra produção, que na verdade é uma indústria de palitos para churrasco. E aí são palitos de bambu. E o excedente desses insumos do bambu, eles são compactados e transformados em acendedores sustentáveis para a churrasqueira. Então, toda a proposta e o jeito como a gente apresentou a proposta também foi muito relevante para conquistar esse prêmio. Que bacana. E na sua avaliação, você acha que o público, os clientes, eles estão mais exigentes nos últimos anos? Como que você analisa esse perfil? Sem dúvidas, né? Até porque, por conta desse avanço dessas ferramentas que a gente comentou, redes sociais, tem muita oferta hoje, tem muita informação acessível, né? Então, antigamente você precisava de uma baita estrutura para você conseguir, de repente, ter uma marca própria, abrir uma empresa. Hoje você precisa de um computador, de internet. Às vezes nem de um computador, de um smartphone que você já consegue iniciar um negócio, né, online. E esse negócio, o potencial de escala dele, ele depende lógico, de vários fatores externos. Só que hoje é muito possível você, um smartphone na mão, iniciar um negócio e escalar. Né? Então, como tem muita oferta, como tem muita informação acessível, as marcas precisam cada vez mais encontrar, né, o que vai ser aquele espaço, o que vai ser aquele diferencial que vai conectar com o público. Você tem algum outro case, alguma história de alguma marca que deslanchou depois de um bom branding? Temos. A gente tem vários exemplos lá, mas um que eu gosto bastante de citar é a NutriBreads, que é uma marca de pães e que eles tinham muita dificuldade em conseguir abertura nas grandes redes de supermercados e conseguir transmitir, de fato, os diferenciais do produto que eles nos passaram, né? Que, por exemplo, pães com as fatias maiores, um pão mais macio, ingredientes de qualidade, e a embalagem não transmitia isso. E um trabalho que, se não me engano, foi depois de 6 meses de implementação, eles já tiveram um aumento de 40% nas vendas, conseguiram essa abertura que eles desejavam de entrar nas grandes redes, tá ali do lado de marcas, ali no caso, na gôndola, né, de marcas com mais tempo de mercado e mais volume de mídia, e hoje estão com a gente até hoje, lançando novas linhas, e a marca foi de um patamar assim, foi para um patamar absurdo, né, falando ali de maneira simplista, depois de uma mudança de embalagem. Que bacana. Quando você fala isso, eu penso. A minha mãe sempre fala, quando eu era criança, que ela sempre comprava o shampoo pela embalagem, porque o que ela achava mais bonito, ela levava. Então, um pouco disso também, né? Com certeza. Tem muita gente que fala que não compra pela embalagem ou que a embalagem não influencia a decisão. Só que a maior parte das pessoas, para não dizer 100% delas, é sim influenciada, mesmo que subjetivamente. A gente pode reparar nas nossas escolhas pessoais. A escolha de um relógio, de uma camiseta, de um acessório. Tudo tem a ver com design, ou branding, ou percepção. Então, e design é isso, design é percepção. Branding, marca é percepção. Como você percebe aquela marca. Então, você consumir ou não, lógico que tem os fatores financeiros e tudo mais. Só que, vamos dar um exemplo numa marca A e uma marca B que estão na mesma faixa ali de valores, né, de preços, e qual que é o fator de decisão? Se elas têm a mesma qualidade, os mesmos ingredientes, né, você acaba indo por uma escolha que vai uma hora ser determinante, né? Que te atrai mais, né? Que te atrai mais, que às vezes vai ser uma cor, um formato, um discurso, um posicionamento, né? E se tiver alguém nos ouvindo, pensando, será que eu invisto em atrás de um bom branding? Qual o seu recado? Meu recado é que, independente do tamanho ou da natureza do negócio,
Vale muito a pena investir em branding quando você também sabe onde você quer chegar. Se você tem uma boa ideia, se você tem um bom produto, um bom serviço, e você sabe onde quer chegar, o branding, ele te ajuda nesse caminho. Te ajuda a clarear como chegar nesse caminho. Né? Existem vários caminhos. Só que se você enxerga um caminho claro, tem um bom plano, né? e algo traçado em mente, o branding ele consegue ser um forte aliado em termos de visibilidade, em termos de resultado. A gente tem vários exemplos lá no site de cases de sucesso, de resultados em pouco tempo de implementação. Então, o recado final é que vale a pena. Tá certo, Alexandre, é isso. Quero te agradecer por essa entrevista, por participar aqui do nosso podcast. Parabéns pela premiação. Obrigado, eu que Ótimo agradeço. dia. Obrigado, Letícia. Nós conversamos com Alexandre Nami, que é sócio-diretor de criação e fundador da Brandigno. E o podcast CBN Maringá desta semana fica por aqui. Até a próxima.